Olá pessoal, está começando mais um Empreender, comigo Marcelo Jafé, aqui na sua TV Sim. O programa de hoje nós vamos tratar de um empreendedorismo um pouquinho diferente do que você está acostumado a ver aí na sua casa. Nesse momento político tão importante que nós estamos vivendo, nas eleições municipais, o que nós vamos trazer para o programa de hoje? Um bate-papo de empreendedorismo, mas um empreendedorismo que os nossos políticos deveriam seguir, né? Nós vamos conversar hoje com uma pessoa chamada Carla Bortolozzo Bassetti. Carla é gerente regional do Sebrae, gerente geral central do Sebrae. Carla, muito obrigado por aceitar o convite. Um prazer ter você aqui conosco para a gente falar um pouquinho sobre o empreendedorismo, né? Nós que agradecemos a oportunidade, Marcelo. O Sebrae fica muito feliz com a porta que sempre é aberta pelo programa para a gente estar falando sobre a temática tão importante para os negócios, para os pequenos negócios do nosso município e da nossa regional. Como você mesmo me apresentou, eu sou a Carla, sou gerente da Regional Central, que tem abrangência em Colatina, Linhares e Aracruz, os 20 municípios de abrangência. E gostaríamos, assim, de colocar o Sebrae à disposição para a gente falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto novo, que ele está sendo ofertado a nível nacional para esse momento que nós estamos vivendo da política de ambiente de negócios. Carla, aqui na TV Sim, né, e também pela Adel, que as pessoas me conhecem, quem está aí de casa acompanhando o programa, inclusive eu tenho que chamar a atenção para vocês, coloque aí na sua agenda, dia 10 agora de novembro, nós teremos o grande debate com todos os candidatos a prefeito aqui de Linhares, né? Será transmitido do auditório da CDL, então já é a entidade CDL, a Adel, participando do debate para os candidatos, mas para você de casa poder escolher melhor o seu candidato e conhecer um pouquinho deles. Mas eu achei muito interessante porque agora é a iniciativa privada, é o Sebrae, apesar de ser um órgão, né, público, ele tem a iniciativa privada de fazer as dicas, né? A gente não é uma cartilha, como é que é o nome? É o guia do candidato. É o guia, né? Olha, gente, que interessante. Se você puder dar um zoom aqui, ó, o guia do candidato que o Sebrae está lançando. Então isso daqui é um guia para ajudar a você, candidato, a saber quais são as prioridades, a necessidade do seu município. Serve para todos os municípios que têm uma abrangência muito grande. Como surgiu a ideia do guia, com essas dicas? Depois nós vamos falar de cada uma das dicas. Pois é, Marcelo, como eu disse, ele é um projeto nacional do Sebrae, onde a gente está fazendo o lançamento desse guia a nível estadual agora. Então, a gente está trazendo para o candidato a oportunidade de estar conhecendo boas práticas de ambientes de negócios para uma gestão pública. Então, o que o Sebrae, nessa cartilha, nesse guia, nessas ideias que ele trouxe, foi uma conjuntura, uma junção de oportunidades onde a gente já teve prefeitos que puderam, sim, estar implementando essas estratégias e tendo até premiações e resultados de políticas públicas. A gente está passando por um ano atípico, a gente sabe que a pandemia, tudo isso que a gente viveu, os pequenos negócios estão sofrendo, ainda não passou, mas assim, estão se reerguendo aos poucos. E esse guia, ele vem para que a gente possa lembrar os candidatos que a gente pode estar junto, né? Que o Sebrae pode estar junto nessas estratégias para que ele possa fazer, assim, incluir no plano de governo dele o pequeno negócio, para que o empreendedor possa ser lembrado no plano de governo e que nós, do Sebrae, podemos estar juntos desenvolvendo ações de políticas públicas, de estruturação mesmo da gestão municipal junto com o candidato. Então, essa junção no guia foram 10 dicas que a gente pode ter, tá passando um pouquinho essa experiência. E além disso, a gente está lançando isso nas regionais. O evento de lançamento está acontecendo nessas 2 semanas, né? E a gente está falando um pouquinho para esses candidatos o que é, trazendo também ex-prefeitos para dar o seu depoimento,
falando um pouquinho de como que foi essa experiência deles usando essas ferramentas. Esse lançamento vai acontecer aonde? Vai ser em que local? A gente está tendo, nessa semana, a gente já teve um lançamento em Vitória, tivemos em Colatina, semana passada, e hoje, amanhã e depois tivemos Venda Nova, Cachoeiro e São Mateus. Então, amanhã a gente vai ter a de São Mateus, o lançamento. Então, você, candidato que não teve a oportunidade de participar dos outros, né, procure o Sebrae, que a gente manda o link de apresentação desses eventos. Então, amanhã a gente vai ter em São Mateus e quinta-feira nós vamos ter um em Cachoeiro, onde eles vão poder ouvir um pouquinho mais. E nessa oportunidade, o Sebrae, a gente está se colocando junto ao candidato para que ele possa ver não só o Sebrae, mas também toda a parte, como você deu o exemplo que a gente vai ter aí no município, o debate, a conversa em relação ao plano de governo com as entidades. A gente também está lançando o comitê empresarial, que é a participação de todas as entidades representativas dos municípios, onde elas assinam um comitê para que a gente acompanhe essas propostas, se coloque à disposição, façamos desenvolvimento de políticas públicas juntos, porque sozinho ninguém hoje faz nada. Ninguém faz nada. Né? E faço aqui, você que nos assiste, uma dica muito importante. Nós já tivemos aqui entrevista com o Sebrae, nós já tivemos outra entrevista falando dos projetos, dos cursos. Eu acho que todo comércio de Linhares, todo empresariado de Linhares usa muito pouco o Sebrae. Eu acho que isso é assim, o Sebrae está ali de portas abertas e as pessoas não conseguem como chegar lá, o que fazer. E eu sei que ele está de porta aberta, então eu clamo aqui na televisão para falar assim, pequeno empresário, está começando, grande empresário, médio empresário, o Sebrae tem consultoria, tem um leque de opções, cursos, né? Agora mesmo está começando pelo Sebrae uma série de cursos que a CDL também está ajudando para vender esses cursos. O empresariado que quiser esse curso pode procurar a CDL que tem, pode procurar o Sebrae. São cursos em parceria, curso de marketing, curso com mentores, com coach, estratégia de venda. Tem vários cursos, todos à disposição da pequena, média e grande empresa, indústria. Então é assim, como eu fiz um belo de uma explanação do que é o Sebrae e peço a você, comerciante, que use o Sebrae. E assim, agradeço aí pela lembrança, Marcelo. E esse projeto, a gente justamente é para reforçar a importância do pequeno negócio. O Sebrae está aqui justamente no estado, no Brasil, à disposição do pequeno negócio. Nós estamos aí, como eu disse, com a pandemia, com muitos cursos online gratuitos, consultorias. A gente passou por várias possibilidades. A gente sabe que hoje a empresa precisa se reestruturar, está no meio digital, então a gente tem toda essa orientação. Se você tem um sonho, não sabe como começar, como planejar, é só procurar o Sebrae mais próximo. Ah, Carla, mas eu estou com medo da pandemia. A gente tem atendimento remoto, o atendimento presencial está agendado. E aí, voltando às 10 dicas, o que isso tem a ver com o Sebrae, com as entidades? Tudo. Né? Além desse projeto do Guia do Empreendedor, que tem o foco de estar chegando ao candidato para ele conhecer essas iniciativas e colocar não só o Sebrae, mas o comitê de entidades empresarial junto com o candidato, que nós temos projetos de cidade empreendedora. Então, nós temos vários outros projetos de ajudar o poder público aí a tornar sua gestão numa gestão que torne a cidade empreendedora. E paralelo a isso, a gente não pode esquecer que 99% das nossas empresas do estado, a nível nacional, né, são consideradas pequenos negócios. Então, assim, vocês são a mola que gira a nossa economia com uma força gigante. A gente sabe que o pequeno negócio ele tem muita coisa a estar se preocupando, a estar fazendo no dia a dia, e nós do Sebrae estamos para ajudá-lo a melhorar toda essa
confusão que às vezes a gente está na hora de fazer a gestão financeira, na hora de vender, na hora de divulgar o seu negócio. Agora mesmo a gente estava conversando com um parceiro justamente sobre finanças, como a gente pode fazer projetos para arregimentar possíveis serviços com custo-benefício acessível ao pequeno negócio. Então, assim, esse é o nosso papel e, assim, realmente, procurem mais o Sebrae, nos procurem nos nossos canais, a gente está à disposição para apoiá-los. Ô Carla, e a gente está aqui falando muito dos governantes da cidade e eu gostaria de chamar uma atenção, porque a velha política ela tem que dar lugar à nova política. A gente fala assim, tá todo mundo querendo o novo. A gente não quer muitas vezes só um novo candidato. Nós queremos uma nova forma de fazer política, uma nova política. E a gente fala dos gestores, mas eu gostaria de lembrar que essa cartilha aqui ela é muito interessante para você, candidato a vereador. Sim. Porque muitas vezes você está aí na sua propaganda política falando assim, é por mais saúde, mais educação, mais saneamento. É sempre o mesmo blá blá blá, e isso, apesar de você ser um candidato novo, chama-se velha política. Eu acho que isso aqui é uma cartilha que você, candidato a vereador, que a sua função é legislar, é fazer as leis do município, é fiscalizar a administração pública, e aqui você tem 10 dicas muito importantes que nós vamos, depois do comercial, falar sobre elas para que você tenha conhecimento ou que você, candidato a vereador, procure o Sebrae para você fazer um plano de governo baseado em que leis você vai procurar fazer para que o município prospere. Não é isso, cara? É isso aí. Esse guia não é só para o candidato empreendedor, só o prefeito. Só prefeito. É o candidato, né? Tanto que a temática dele é guia do candidato empreendedor. É porque muitas vezes a gente fica falando aqui, né? O prefeito, que fazer, não. O lançamento, a palestra fala muito disso, da importância para que essa governança ela faça isso junto. Porque se a gente tem as entidades empresariais do comércio, serviço, agronegócios, enfim, todas juntos, trazendo as demandas para esse candidato, para esse gestor, ele fica mais fácil essa união. E aí, através dessas dicas, a gente consegue também visualizar tudo aonde ele pode ter o pontapé inicial. Então, assim, por onde eu começo? E a gente tem um portal onde o candidato que ainda não teve acesso, ele pode fazer download do guia ou nos procurar que a gente passa o caminho, passa pelos canais que forem mais fáceis para ele. Então, gente, não saia daí. Daqui a pouquinho nós vamos falar quais são as 10 dicas do Sebrae. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Empreender. Estamos de volta com o Empreender. Hoje, um programa falando sobre empreendedorismo no lado político. Umas dicas que o Sebrae trouxe para a gente, e eu estou aqui com a Carla, gerente geral do Sebrae aqui no norte do estado, que está trazendo essas dicas para a gente. No bloco anterior, nós falamos que íamos falar das dicas. Então você, candidato, você, eleitor, né, pode cobrar do seu candidato quais são as dicas que o Sebrae está orientando e o que ele pode fazer. Eu vou ler rapidamente todas as dicas para vocês e depois nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma. Geração de emprego, quer dizer, o que o município, o que o candidato, não só a prefeito como vereador, como a gente falou, está fazendo para gerar emprego em nosso município. Mobilize lideranças, quer dizer, nós temos hoje várias lideranças, como eu falei, ADEL, CDL, instituição, sindicato, Sindimol. O que as lideranças municipais estão pedindo a essas associações, essas lideranças de classe, para que a gente tenha um governo compartilhado, né? Nós temos aqui em Linhares a segurança do município, né? O Concel, que é muito atuante, nós temos a DESG, então são várias instituições, não é isso, Carla? Isso aí. Né? Desburocratize, isso é muito importante, principalmente na área ambiental. Nós somos muito engessados, nós não conseguimos trazer empresa. Eu estou falando isso aqui, Carla, porque são perguntas que estão lá na minha memória, que nós fizemos todo um trabalho
para o nosso bate-papo do dia 29, quinta-feira, que vai fazer das instituições, e que isso também vai servir para a gente fazer algumas perguntas para o grande debate do dia 10 de novembro aqui na TV Sim. Né? A TV Sim vai fazer o grande debate com os candidatos. Apoie o empreendedor, isso é muito importante porque a gente precisa gerar emprego. Compre no município, isso foi o que a gente mais falou e pediu, principalmente nessa pandemia. Vai comprar alguma coisa? Compre no nosso município. Eu sei que o mercado online está aí bombando, ele é para isso, não é, Carla? Mas se você comprar no mercadinho da esquina, se você der preferência à loja, você está gerando emprego no nosso município. Inclua o empreendedorismo nas escolas, isso eu gosto muito. Eu tive aqui o prazer de entrevistar uma professora que fez o empreendedorismo com criancinhas, um monte de trabalho artesanal, ensinando as crianças a vender, a procurar, a como fazer, desinibir. Isso foi muito importante, toda essa área. Qualifique quem mais precisa. Isso aqui é uma pergunta que nós temos para os nossos candidatos, muito importante, porque todo o nosso mercado de trabalho precisa de treinamento. E está aqui o Sebrae, né, com a Carla, falando que tem treinamento online, treinamento de graça, curso. Queria falar um pouquinho, você, depois que você terminar as dicas, eu quero falar um pouquinho dessas dicas. Tá, nós vamos falar. Fortaleça a identidade do município. Né? Nós temos que ser barrista, né? Somos de Linhares, né? Mas nós abrangemos todo o nosso estado, então cada município que fortaleça, que busque para você fortalecimento do seu município, crie identidade, tenha orgulho da nossa querida bandeira do Brasil, tenha orgulho de ser linharense, mas quem está me ouvindo de outros municípios, que tenha orgulho do seu município, isso é muito importante. Incentive a cooperação, nós estamos falando de cooperativismo mesmo, das cooperativas, de cultura da cooperação, de se juntar, se unir para ter mais força. Exatamente, a união. Não precisa efetivamente criar a cooperativa para cooperar. Mas participe de umas que já existem, né? Isso, e a cooperação mútua mesmo, de ações, né? De minimizando, juntos somos mais fortes. Então, quando a gente se junta para fazer algo com alguém, cooperar, é muito mais do que só a cultura da cooperação, é muito mais do que criar uma cooperativa. Né? E o 10º, promova inovação e sustentabilidade. Então isso é muito importante. Você falou que queria falar. Escolhe. Quero. Nosso tempo é televisão, é rapidinho. Eu vou escolher 3. Eu então, vou escolher da questão da geração de emprego e renda. Sim. Onde a gente pode ajudar ao candidato, dentro do seu plano de governo, diminuir a abertura de empresas. Hoje a gente tem uma média de 2 dias no estado de abertura que dura, a pessoa precisa de 2 dias para conseguir. A gente pode diminuir isso a horas. Então a gente tem ações junto à Rede Sim, a projetos onde a gente pode, junto com o município, com o candidato, desenvolver ações para minimizar, até leis de desburocratizar a abertura do negócio. A outra que eu queria falar é da cultura de educação empreendedora. O Sebrae ele tem um projeto da educação desde o infantil até a faculdade para apoiar tantas escolas públicas, municipais, federais, para inserir o empreendedorismo na escola. Então a gente tem ações gratuitas também, oferecendo cursos, palestras, oficinas, preparação da cultura empreendedora na escola. Então, prezado candidato, inclua isso no seu plano de governo, a gente está junto. Outra dica que eu acho que é muito bacana a gente fomentar é a questão da organização, a questão da capacitação, a organização das entidades representativas. Aqui em Linhares nós temos muitos parceiros que oferecem junto com o Sebrae capacitações, eventos tecnológicos e até trazendo inovação para o negócio. Então, assim, aproveitem dessa oportunidade para desenvolver projetos. E quem, não só o empresário que precisar saber mais um pouquinho de cada uma dessas dicas, como a gente pode apoiar, eu coloco o Sebrae aqui de Linhares à disposição, né? Tanto eu, Carla, quanto toda a equipe de Linhares, onde a gente possa esclarecer, ou através das dicas, possibilidades de apoio. Carla, você falou uma coisa muito importante, uma das nossas cobranças, quando eu falo nossas, é da ADEL e que a gente vai cobrar também aos candidatos, é a escola de tempo integral. Então, o município já tem um projeto, nós da ADEL já fizemos todo um projeto para o município, já foi entregue
para facilitar tudo. E por que não juntar o Sebrae para nós termos nesses horários de contraturno, que a gente chama, né, onde vai ter a escola em tempo integral, termos todo esse trabalho de empreendedorismo nas escolas. E o empreendedorismo, a gente não só trata o empreendedorismo para o aluno, mas nós temos a capacitação para o profissional, para o professor. Então, o projeto, ele tem todo esse viés, o viés para a preparação do educador quanto do aluno. Então, assim, nos procurem, que a gente tem diversos projetos que possibilitam a ambiência de incubar um projeto inovador. A gente tem parceria com incubadoras dos municípios, entre outras ações que a gente pode estar junto, que não somente como é o que é mais conhecido, né, pelo empreendedor, que é o planejamento do negócio, a consultoria, a capacitação. Não é só isso, a gente também tem esses projetos de inovação, de cultura cultura da cooperação, de sustentabilidade, de melhorar o negócio para ele se tornar mais sustentável e criar a ambiência de negócio, desenvolvimento do município. Então, assim, a gente está à disposição. Você falou também, nós vimos falar, porque tem o lançamento em várias cidades, mas existe o lançamento, ele também é compartilhado com online, né? Então, dê a sua dica também. Os 3 eventos, os próximos eventos, todos eles estão sendo realizados de forma híbrida, que é o presencial com alguns convidados devido à segurança, né, que é a medida de segurança que a gente precisa ter, e online. Então, você pode acessar de onde for mais viável e no horário mais oportuno. Então, nós temos 2 eventos ainda para acontecer nessa semana. Procure o Sebrae mais próximo, onde você pode se organizar, candidato, que a gente sabe, não só o candidato, mas as entidades empresariais, o empresário que quer conhecer o projeto é aberto. Online, você pode, no melhor momento, participar e ficar à vontade para conhecer esse guia do empreendedor, do candidato empreendedor que foi falado pelo Marcelo. Carla, nosso tempinho em televisão é corrido, né? Eu reclamo isso todo dia, eu quero pedir mais tempo. Eu tenho que agradecer muito a sua vinda aqui. Eu acho que isso tem tudo a ver com o programa Empreender e principalmente no momento político que nós estamos vivendo, o empreender para o político, para o candidato político, ele ter um guia e uma dica para ele trabalhar e como cobrar. E você que está nos assistindo, que está em casa, cobre isso do seu candidato, né? Vamos fazer uma política diferente. Carla, agradeço muito. Eu que agradeço em nome do Sebrae pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre a ambiência de negócios, né? Porque falar de empreendedorismo e falar sobre a causa Sebrae, empreendedorismo é a causa Sebrae. Contem com o Sebrae e falar um pouquinho mais de que nós estamos numa amplitude maior é uma grande oportunidade. Parabéns pelo programa. Nós agradecemos por mais uma vez por nos dar esse, mesmo que um tempo curto que você reclama, mas você nos deu esse tempo para falar um pouquinho do projeto e que juntos a gente consiga realmente inserir no pequeno negócio, o pequeno negócio nas pautas dos candidatos, para que a gente possa realmente promover ainda mais o empreendedorismo de uma cidade que realmente tem bastante destaque, que é aqui em Linhares. Graças a Deus, Linhares tem um bom sucesso. A você de casa, né, o nosso agradecimento por assistir o Empreender e por estar aqui conosco na TV Sim, o seu canal de todo o estado. O Empreender vai ficando por aqui, vai subir as nossas letrinhas, né? Acompanhe e acompanhe toda a nossa programação. E não esqueça, dia 10 de novembro, o grande debate com os candidatos a prefeito de Linhares aqui na TV Sim.